A General Motors, que já foi a maior montadora de automóveis do mundo, passa pelos piores dias da sua história. Uma crise aparentemente sem solução. Mas os dias já foram muito mais prósperos, é claro, para a GM, inclusive aqui no Brasil. No começo dos anos 80, o primeiro carro mundial da General Motors fabricado no país foi esse aqui, o Monza. E por 3 anos seguidos foi o carro mais vendido do Brasil. Era o sonho da classe média. E esse aqui em especial, o modelo esportivo SR, o sonho da garotada cheia de grana. O Monza é um projeto da subsidiária alemã da General Motors, a Opel. Aliás, a maioria dos modelos brasileiros da Chevrolet tem origem alemã, como o Opala, o Vectra, o Chevette, são carros que foram feitos primeiro na Europa. E o primeiro modelo do Monza é de 1970 e se chamava Opel Ascona. Mas ele não tinha nada a ver com o Monza que a gente teve aqui no Brasil. Em 75 veio a segunda geração do Ascona e em 1981 surgiu a terceira geração, que é o Monza que a gente conhece aqui no Brasil. O primeiro carro da Chevrolet feito no país, com motor transversal e tração dianteira, um sedã de 2 portas hatch. A perua só foi feita na Inglaterra como o Vauxhall Cavalier. Os primeiros motores do Ascona na Europa eram 1.3, 1.6 e depois 1.800 centímetros cúbicos. E ao mesmo tempo, aqui no Brasil, poucos meses depois do lançamento na Europa, a General Motors começou a fazer o Monza. Foi em março de 82 que a General Motors apresentou no Brasil o Monza, um hatch de 2 portas, com motor 1.6 e que teve esse nome, levou esse nome, porque o nome Ascona, usado na Europa, não ia pegar bem aqui no Brasil. Os técnicos de marketing da General Motors achavam que lembrava muito a palavra asco e acabaram utilizando uma marca, um nome, Monza, do circuito italiano, que a Chevrolet já havia utilizado em outros carros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Apesar do acabamento razoável e de um desempenho um pouco abaixo das expectativas, afinal era um carro muito pesado para o motorzinho 1.6, o Monza foi um sucesso absoluto e imediato de vendas. Entre outras coisas porque era um carro igualzinho ao que era feito na Europa na mesma época, uma coisa rara da indústria automobilística brasileira. Em 83, a GM lançou o Monza 3 volumes e aí as vendas dispararam de vez. Em 83, 84 e 85, o Monza foi o carro mais vendido do país, apesar do preço, não era um carro barato. Só que faltava alguma coisinha para concorrer com a Volkswagen, o Gol GTS, a Ford, o Escort XR3, a Fiat, que fazia o Uno 1.5R, os esportivos da época. A GM não fazia nada de muito emocionante desde o Opala SS. E foi aí que nasceu o Monza SR 2.0, que era um pouquinho mais do que um rostinho bonitinho. Dentro desse capô aqui tem um motorzão capaz de levar esse carro a 190 km por hora. De uma hora para outra, a GM tinha o carro mais veloz do Brasil. Esse SR 1987 aqui é do Oswaldo Busconi Júnior, trouxe do Rio de Janeiro e vai falar um pouco sobre a história desse Monza, que é um carro dos mais rápidos que a indústria brasileira já produziu, né, Oswaldo? Esse motor aqui, por exemplo, é um motor que está sendo utilizado até hoje. É utilizado tanto no Vectra, no Astra, né, em modelos bem mais modernos até hoje. Primeiro motor transversal que a GM fez aqui no Brasil. E, aliás, é o segundo motor transversal da indústria brasileira. Só perde para o Fiat, né? O Fiat 147 que saiu com esse motor um pouquinho antes. Agora, ele era preparadinho, ele era bravo, hein? A diferença do SR é o carburador de corpo duplo, né? Que tem uma agicagem diferente. A principal diferença mesmo do carro é o câmbio, né? Que tem a relação de marchas bem reduzidas. E também tem o escapamento esportivo, né? Tudo isso ajuda a dar uma performance diferente no carro, né? E a potência não era pequena não, né, Zé? Um carro com 112 cavalos, né? Bom até para os dias de hoje, né? Contra mais ou menos 90 cavalos do Monza, que não era do original. Isso. E esse desempenho se confirma quando você bota esse carro na estrada? Esse carro é muito bom de aceleração. A aceleração dele realmente impressiona, por causa das marchas reduzidas, né? É um carro muito bom, muito rápido, muito ágil. Mas gasta muito. Gasta muito. Por causa das marchas também reduzidas, ele gasta um pouco o beberrão. Um carro totalmente original, né, Oswaldo? Isso, totalmente original. Ficou na família do antigo proprietário há muito tempo. E, felizmente, ele vendeu por falta de lugar, né? Eu dei essa sorte de pegar esse carro nessa condição muito boa. A gente fala muito de globalização hoje em dia, uma coisa muito atual, mas mais de 20 anos atrás, a General Motors já fazia isso com o Monza.
Afinal de contas, isso aqui era um carro mundial. Um princípio que incorporava componentes fabricados por parceiros da GM no mundo inteiro. No caso do Monza, por exemplo, o câmbio era da Isuzu japonesa, a suspensão dianteira da Holden australiana e o eixo traseiro da Opel alemã. Em compensação, os motores fabricados no Brasil eram exportados para a Europa. Lançado em setembro de 85, o primeiro SR tinha motor 1.8. Foi só em 87 que surgiu o motor 2.0. Em relação aos modelos mais convencionais, o SR tinha um monte de diferenças. Por exemplo, esse spoiler dianteiro incorporando faróis de milho. A asa traseira sobre a tampa do porta-malas. Rodas com desenho especial aro 14 contra o aro 13 dos Monzas de rua, digamos assim. A faixa preta na lateral e 4 cores para o SR: o vermelho, o branco, o preto e o prata. Por dentro, aí sim a gente via muita diferença em relação aos outros modelos. Bancos esportivos Recaro, um grafismo vermelho, meio laranja nos instrumentos, a alavanca de câmbio um pouquinho mais curta e um painel bem mais completo do que o dos primeiros Monza, com econômetro, contagiros, voltímetro e esse painel muito diferente dos primeiros carros fabricados no Brasil. Quando passou pela sua primeira grande reestilização em 1988, o Monza já dava alguns sinais de cansaço no mercado brasileiro. Em 89, a GM descontinuou o modelo SR. Em 91, fez uma outra reestilização, essa mais radical ainda. Mas no final de 1996, a GM começava a colocar no mercado os primeiros Vectra e o Monza deixava a linha de montagem de São Caetano do Sul. No total, de 82 a 96, foram fabricados 857.810 carros. Um dos maiores sucessos de toda a história da General Motors. Uma das grandes curtições da molecada na época, anos 80, era colocar um sonzinho bacana no carro. Não era que nem hoje, né, que os carros até chacoalham de tanto barulho que fazem. Mas se colocava um bom toca-fita, um bom amplificador. Esse aqui, por exemplo, tá com um motorrádio Albatross e um amplificador Tojo. Oswaldo, dava um sonzinho bem legal aqui, né? É, realmente dá um som bem legal, principalmente quando você liga o amplificador, a qualidade do som aumenta muito. Agora, quando você anda na rua com esse carro, o que as pessoas te perguntam, o que elas falam pra você quando te vêm circulando pela cidade com esse SR? Eu recebo bastantes elogios pela qualidade do carro, né? O carro, pela conservação do carro, recebo bastantes elogios, né? Um ou outro pergunta se vende, né? E vende? Pagando bem que mal tem, né?